Shalom, meu amigo, boa tarde para vocês. Você que está acompanhando nossos vídeos acerca das grandes heroínas do passado, do presente, do futuro, porque a Bíblia se renova, a palavra de Deus ela não fica obsoleta, ela não é anacrônica, ela de fato se renova todos os dias, porque ela foi escrita por homens inspirados por Deus, claro, com falhas como qualquer outro homem, com falibilidade humana, e os autores da Bíblia não pouparam em dizer, como foi o caso de Ana e Eucana, um homem que amava sua esposa, mas também tinha o direito de ter filho. Como a lei lhe dava o direito, ele seguiu, então, o propósito da lei em ter filho. Ele amava Ana, mas ele queria um filho, colocou uma concubina chamada Penina. Penina perseguia demais Ana. E eu quero falar uma coisa interessante. As concubinas daquela época, da Bíblia, né? A época dali dos hebreus, né? Nós estamos falando do povo de Israel, elas gozavam de direitos, tá, irmãos? Eles tinham direito, elas tinham direitos, mas a lei da primogenitura só era concebível à mulher que o homem amava, a primeira esposa, tá? Então, a primogenitura, ela era do primeiro homem, ok? Do amor da vida daquele homem. Poderia ocorrer, sim, situações em que Deus teve que quebrar as maldições, foi o caso de Esaú. Esaú vendeu a sua primogenitura, né, para comer ali o guisalho e, enfim, o prato que Jacó preparou, que na verdade foi a mãe dele, né, que preparou, a Raquel, preparou um guisado ali, né, de ervilha, né, enfim, e ele vendeu. Mas ali Deus já tinha um plano, porque Esaú, ele praticava ritos com estrangeiros, adorava outros deuses, e Deus não queria que a sua descendência, a descendência que viria Jesus Cristo, que é a descendência de Judá, viesse contaminada, né? Ele não queria ali, de maneira nenhuma, que o seu povo andasse adorando outros deuses. Por isso Deus tirou Esaú de jogada, que era o primogênito, e botou Jacó, que era o mais novo. Outra coisa que era também interessante, que eles eram gêmeos, tá? Então, trabalhando com isso, voltando então para a questão de Ana, né? A Ana tinha todo o direito, mas ela tinha que conceber um filho. Então, quando ela vai lá no sumo sacerdote, ele abençoa ela, mas ela faz um pacto com Deus. Se o Senhor me dá um filho, eu vou apenas criá-lo e entregar no altar do Senhor. E ela cumpriu isso. Ela, durante um ano, ela teve um filho, ela engravidou. E esse filho, quando nasceu, ela voltou ao sumo sacerdote e disse: olha, o Senhor me concebeu, será o nome dele Samuel, e eu quero dá-lo para servir ao Senhor todos os dias, eu quero só amamentá-lo. E tudo isso ela fez para honrar o nome de Deus. E claro que a Bíblia diz que quando ela deu aquele filho, Samuel, ele foi um dos maiores profetas do Novo Testamento, tá? Ele foi um grande profeta. E quando ela deu isso, e antes dos juízes, tá, irmãos? A gente tem um período ali, antes dos reis, aliás, né? Samuel, depois Samuel, ele vai ungir o rei Davi, né? Então foi um homem que ele foi o precursor de águas entre o ministério dos profetas e o ministério dos juízes a o ministério que agora vai ser monárquico, onde Deus usará um rei, né? Então ele ungiu o rei Davi lá em Belém, né? Depois nós vamos contar essa história aqui. Então Ana, ela foi agraciada com mais 7 filhos. Inclusive nós temos uma oração que ela vai fazer zombando de Penina, que zombava dela porque tinha 1 e Deus deu a ela 8. Então a Ana é uma mulher que tem uma história tremenda a nos passar, persistente, fiel e que honra a Deus com aquilo que as mulheres nunca vão fazer, que é dar o seu filho para Deus, né? As mulheres não vão fazer isso. E Deus sabia que Ana tinha coragem de fazer, ao ponto de dar o seu filho para virar um sacerdote levita, um sacerdote nazireu, ou seja, aquele que seria tratado desde criança como um homem de Deus, e um homem que se tornou um dos maiores profetas do Antigo Testamento e que preparou o caminho da monarquia, pois foi ele que ungiu os 2 primeiros reis de Israel, Saul e Davi. Então, parabéns para Ana, que foi essa grande mulher, fiel
e que soube lidar com as adversidades da vida. Hoje foi homenagem para a Ana. Shalom.